Estão vendo a apresentação? Sim. Tá bem. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem interromper em algum momento, não há nenhum problema, tá bem? Eu vou passando os slides, se quiserem que a gente repita alguma coisa ou esclareça alguma coisa, pode interromper. Bom, hoje nós vamos falar sobre streptococcías, que são doenças causadas por esse gênero, né? Na verdade, o gênero é constituído por várias espécies divididas em grupos. A Rebecca Lansfield, que fez, desculpe, essa classificação. E é importante aqui que observar, né, o tipo de hemólise que esses agentes podem causar numa placa de agar-sangue. Então, eles são divididos em beta-hemólise, se a hemólise é total, alfa-hemólise, se é parcial, ou gama hemolítico, se não houver hemólise nenhuma, né? Nós vamos hoje comentar sobre os estreptococos do grupo A, o Streptococcus pyogenes, causador de faringite, amidalite, piodermite. E o que é importante também é que esse estreptococo pode causar uma complicação não supurativa da infecção, então, tanto a febre reumática quanto a glomerulonefrite. Então, Professor, só para relembrar, né? Então, professor, causam. professor, Pois não. O grupo beta, Pois não. hemólise parcial ou total? Não, beta-hemolítico é hemólise total. Total, tá. Alfa-hemolítico é uma hemólise parcial. E o gama-hemolítico que não tem hemólise. Tá bom, obrigado, professor. Além disso, né, dependendo dos antígenos, né, da sua parede, eles podem ser classificados naqueles diversos grupos lá, né? Então, grupo A, B, C e assim por diante, né? O streptopneumoniae, né, causador de infecções de vias aéreas superiores e inferiores, além de outras infecções, meningite, é um alfa-hemolítico. Nós vamos comentar sobre esse grupo A, né, que é um beta-hemolítico. Aqui uma placa mostrando uma hemólise total, né? Então a gente vê na placa de agar-sangue e ao redor da colônia de bactérias a hemólise, né? Isso aqui é importante, né? Então, os estreptococos, eles têm vários constituintes na sua parede, na sua estrutura, e além de produzir também substâncias extracelulares. Então, em primeiro lugar, né, a cápsula, que é importante porque é um fator de resistência à fagocitose, né? Mas ela também é antigênica, né? A proteína M, né, que vai poder ser ocorrer então a tipagem desse estreptococo. Então, o estreptococo pode ser tipado naquelas diversas categorias, né, A, B, C, através dessa proteína M. Nós temos as outras, né, R e T, que também são constituintes dessa parede, e o peptidoglicano, né, que é uma coisa importante nas bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, existe essa porção, né, constituída de dois aminoácidos, N-acetilglicosamina e acetilmurânico, que dão rigidez à parede, né, e isso é importante porque isso é que vai fazer também a diferenciação entre as bactérias gram-negativas e gram-positivas. Na gram-positiva, essa camada de peptidoglicano é bastante espessa, enquanto nas bactérias gram-negativas ela é mais delgada. Nós temos, então, também como importante, né, diversas substâncias que são produzidas e lançadas e que conferem propriedades, né, muitas vezes de virulência para esses estreptococos. E algumas delas também são antigênicas, então é possível a gente fazer a identificação de uma infecção estreptocócica por conta de anticorpos produzidos contra essas substâncias, né? Então, nós temos a streptolisina, DNase, hialuronidase, streptokinase, streptodornase,
né? E também algumas toxinas que vão determinar o aparecimento de quadros clínicos específicos, como a gente vai ver na escarlatina, na febre escarlate, né? Aqui, né, a maioria dessas infecções a gente adquire o estreptococo por via aérea, né, então inalando ele, né, e eles são disseminados muitas vezes através do sangue, mas não só, muitas dessas doenças são infecções de pele, né, são infecções superficiais, em que o estreptococo ganha, então, tecidos mais profundos através de uma solução de continuidade da pele. Além disso, né, ele pode causar uma série de doenças, né? Então, os estreptococos causam meningite, otite, sinusite, adenite, pneumonia, endocardite, e esse grupo, principalmente o grupo A, né, o piógenes, que vai causar, muitas vezes, essas doenças mais superficiais. Além disso, vocês verão também, né, estreptococos do grupo B, o H-lacti, que causa a febre puerperal, né? É importante na ginecologia. E os estreptococos piógenes são importantes porque eles podem causar essas sequelas não supurativas, né, complicações não supurativas da infecção, né, tanto a febre reumática quanto a glomerulonefrite. Aqui só para a gente mostrar, né, o piógenes ele cresce então em cocos, formando pequenas cadeias, né? Isso é importante para a gente diferenciar dos estafilococos, né? O estafilococos cresce em cachos. O nome vem daí, né? Estáfilo quer dizer cacho. Mas também os estreptococos podem crescer na forma de diplococos, que é o caso, por exemplo, do pneumococo, às vezes formando 4 células juntas, né, em tétrade, e os estreptococos piógenes, que podem crescer formando, então, pequenas cadeias. A doença mais importante, talvez a mais frequente causada por bactéria no homem, né, é a faringite estreptocócica. Ela causa, então, uma infecção das tonsilas, né, com um aumento, né? É uma infecção principalmente da criança e do adulto jovem, né, a partir dos 5 anos de idade, como nós vamos ver, né? Então, tradicionalmente, né, a gente vai ver esse exudato recobrindo as tonsilas aumentadas de volume, né, com um enantema, né, com um vermelhidão, muitas vezes também do palato, da região próxima a ela, e da úvula. A gente vê também muitas vezes a úvula edemaciada e avermelhada. Aqui no caso, né, também recobrindo aí, esse exudato recobrindo a úvula. Aqui é a mesma coisa, né? Então a gente vê uma amígdala, uma tonsila aumentada de volume, com um enantema, né, um vermelhidão, né, no palato mole e em cima da úvula. Às vezes, esse exudato não é tão evidente, então, e por isso, né, é importante a gente separar, muitas vezes, a infecção bacteriana da infecção viral. E isso nós vamos mostrar como a gente pode fazer, porque é de bastante importância essa separação das infecções virais das infecções estreptocócicas. Lembrando aí que a grande maioria dessas faringites, né, elas são de causa viral. Então, principalmente no adulto, mas também na criança, a maior parte das vezes a infecção é por algum vírus. E tem importância a identificação da doença estreptocócica para a gente fazer a prevenção dessa complicação que é muito importante, que é a febre reumática. Então, todo o objetivo do diagnóstico adequado da faringite estreptocócica é principalmente para evitar a possibilidade de evolução para uma febre reumática. O tratamento precoce é importante porque diminui a sintomatologia, né, e pode também diminuir a contagiosidade. Mas o mais importante no tratamento da faringite é evitar a evolução para a febre reumática. A doença ocorre principalmente em crianças acima dos 5 anos de idade,
né, e até os 15 anos de idade, essa é a maior incidência. Mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive no idoso, no adulto, né, pode ter também infecções estreptocócicas nessa faixa etária. Ela é muito rara abaixo dos 2 anos de idade. Então, crianças menores de 2 anos, muito poucas vezes apresentam a doença estreptocócica. E o importante também é que as crianças podem portar de forma assintomática o estreptococo piógenes em orofaringe. E isso é importante para a gente diferenciar muitas vezes um quadro de colonização da via aérea daquela infecção que pode ser causada pelo Streptococcus pyogenes. O quadro clínico da doença todo mundo conhece, né? Não tem nenhuma dificuldade de se fazer o diagnóstico de uma amidalite ou uma faringite, né? Então, é o início súbito, né, de uma dor de garganta, com uma dor, a deglutição, com febre, eventualmente o aparecimento depois de um racha escarlate, nós vamos comentar sobre isso, mas pode também ter dor de cabeça, principalmente na criança pequena, ela pode apresentar náuseas, vômitos e dor abdominal. Além disso, nós vamos ver um eritema e muitas vezes um exudato recobrindo a tonsila, né? Com petequias em palato mole, com uma úvula edemaciada e avermelhada, e o aparecimento de uma adenite satélite na região cervical anterior. Isso também é muito importante para a gente fazer o diagnóstico da estreptococcisia, né, da faringite estreptocócica. Como nós já falamos, né, a idade também é importante, né, crianças entre 5 e até os 15 anos de idade, e é importante a gente perceber se tem outras manifestações que são mais sugestivas de origem viral, principalmente a conjuntivite, a coriza, a rouquidão, a tosse, a diarreia e os exantemas que podem ser típicos, né, de uma doença viral. Bom, então como é que nós vamos proceder para poder, quando a gente tem um paciente que se apresenta com uma dor de garganta, né? Então a criança, o adolescente vem procurar o médico porque ele está com uma dor de garganta. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que ver é se esse paciente ele tem um alto risco de febre reumática. E qual é, então, o que a gente vai ter que observar? Se ele tem um passado de febre reumática, principalmente se ele já tem uma sequela de uma febre reumática, como uma cardite, uma doença valvular, ou se ele é um contatante domiciliar de alguém que já teve febre reumática. Então, caso isso aconteça, né, nós já vamos imediatamente solicitar uma cultura e iniciar antibióticos, né? Então, nós vamos já pedir o exame específico, né, para identificação da bactéria, mas nós já vamos oferecer para o paciente um tratamento. A gente não deve retardar o tratamento, porque é um paciente que tem alto risco de desenvolver febre reumática, né, ou de ser um contatante de paciente com febre reumática. Caso ele não seja um paciente de alto risco, nós temos que observar se ele, então, tem clinicamente uma doença que possa estar relacionada com a amidalite estreptocócica, ou se ela está mais relacionada com uma etiologia viral. Então, nós vamos ter que ver se ele tem febre, se ele tem uma adenomegalia satélite, se ele tem as tonsilas aumentadas e com exudato purulento recobrindo essa tonsila, e a ausência de tosse. Ou, né, se ele tem um sinal sugestivo de uma etiologia viral. Tosse, coriza, conjuntivite, rouquidão, diarreia, né? Então, caso ele não apresente uma doença que seja sugestiva de uma infecção estreptocócica, eu vou oferecer a esse paciente um tratamento sintomático. Caso o paciente apresente, então, uma doença que seja sugestiva de uma infecção estreptocócica, certo? Eu vou solicitar um teste rápido
que é um teste então feito em secreção de orofaringe e que pode ser feito em vários locais, no pronto-socorro, no consultório médico, é possível, né? E ele tem uma leitura rápida, e a partir daí eu vou ver se esse teste rápido é positivo ou negativo, e vou então submeter o meu paciente a um tratamento de acordo com o resultado. Então, se o resultado for negativo, Professor, certo? Eu, professor, pois não, desculpa. Eu acho que eu me pois perdi não. um pouco. Agora você estava falando de se o paciente não for de alto risco. Isso tudo é se o paciente não é de alto risco. Tá. Então, se o paciente é de alto risco, eu vou ver aqui em cima, né? Se ele é Aham. de alto risco, eu vou oferecer já antibiótico para ele, solicitar uma cultura e oferecer antibiótico, né? Se o paciente não é de alto risco, ele não é contatante de alguém de alto risco, eu vou ver se a doença ela é clinicamente suspeita de doença estreptocócica. Se ela não for, quer dizer, se ela aparecer uma doença viral, desculpe, eu vou oferecer um tratamento sintomático. Caso o paciente apresente uma doença que eu suspeite ser estreptocócica, eu vou fazer um teste rápido e vou ver o resultado. Resultado negativo, então, eu vou continuar fazendo a observação desse paciente, mas não vou fazer nenhum tratamento, só tratamento sintomático. Tudo bem? Tudo, obrigada. Tá. Então, se esse resultado for, então, como sendo possível ser uma infecção causada pelo Streptococcus pyogenes, aí sim eu vou oferecer o tratamento para o meu paciente. Qual é o tratamento, então? O tratamento, eu posso fazer com penicilina V, né, que é uma penicilina oral, mas na maioria das vezes a gente oferece um tratamento, quando é possível fazer por boca, né, uma amoxicilina. Eu posso fazer, então, nessa dosagem aí, só que o período de tratamento é longo, tenho que oferecer tratamento por 10 dias. Então, de uma forma geral, a gente oferece o tratamento com a penicilina benzatina, por via intramuscular, que é uma dose única. Isso tem várias vantagens. A vantagem de eu já fazer um tratamento e eu ter certeza que não vai haver descontinuidades do tratamento. Muitas vezes, né, a aderência da criança para um tratamento longo, de 10 dias, é difícil de ocorrer, principalmente porque a doença, a sintomatologia, vai muitas vezes em alguns dias, 2, 3 dias, pode desaparecer. Então, a criança vai ter que continuar tomando antibiótico, mesmo sem ter nenhuma sintomatologia. Isso, às vezes, dificulta a aderência ao tratamento. Mas também, né, é possível fazer então por via intramuscular. Quando ocorrer algum problema, né, por exemplo, uma alergia à penicilina, em que eu não posso fazer o uso nem de amoxicilina, nem da penicilina benzatina, eu vou então oferecer outras opções. Pode ser então a clindamicina, por 10 dias também, a azitromicina, por 5 dias, ou a claritromicina, por 10 dias. Tudo bem? Bom, a partir daí, né, eu vou continuar observando o meu paciente e vou ver se há melhora do quadro clínico após 48 horas do início da antibiótico terapia, né? Se, por um acaso, isso ocorrer, né, eu vou completar o tempo de tratamento. Se eu já fiz a penicilina benzatina, eu vou dispensar o paciente, né? Caso essa melhora não ocorra nesse período de 48 horas, eu vou tentar ver se ele não tem nenhuma outra razão para manter a sintomatologia. É o caso, por exemplo, de ter tido uma complicação, por exemplo, um abscesso retofaríngeo ou peritonsilar, né? Ou, por um acaso, né, a doença não é causada por um estreptococo, mas é realmente causada por um vírus, né? Ou mesmo um outro agente bacteriano, que pode causar, por exemplo, a difteria, né? Pode causar também uma amidalite.
Ou se o paciente mantém sintomatologia, mas agora já é uma reação à droga, não é mais por conta da infecção bacteriana. Ou porque o estreptococo pode apresentar uma falha ao tratamento por resistência. Muitas vezes pode ocorrer isso quando há resistência a macrolídeos, por exemplo, né? Que é aquelas duas drogas que a gente viu anteriormente, né? Tanto a claritromicina quanto a azitromicina são antibióticos desse grupo dos macrolídeos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Bom, outra doença, então, importante. Podemos continuar? Podemos sim, professor. Bom, então, outra doença importante, né, é a escarlatina. A escarlatina, então, é a manifestação clínica de uma infecção estreptocócica que pode ocorrer tanto na orofaringe quanto na pele, quando o estreptococo ele possui um fago que determina a produção dessa toxina eritrogênica, né, que vai determinar, então, um quadro clínico do aparecimento de um rash vermelho escarlate, vermelho vivo, recobrindo o corpo. Ele tem uma distribuição centrípeta, né? Iniciando no tronco, desculpe, centrífuga, né? Iniciando no tronco, depois espalhando para o resto, para a face, para os membros, né? E tem como característica, né, um exantema que ele, por conta de um edema na glândula sudorípara, ele tem um aspecto áspero, que a gente fala em lixa, né? Isso é importante, esse aspecto do exantema é importante para a gente, muitas vezes, fazer o diagnóstico em pessoas de pele mais escura, onde esse vermelhidão, esse rash não é tão facilmente observado, né? Então, a gente vai observar esse vermelhidão, né, em várias partes do corpo. Tá vendo? Então, a gente vê aqui, ó, um vermelhidão, né, um rash vermelho escarlate, com um aspecto áspero da pele. Nessas regiões de dobra, principalmente do pescoço, do cotovelo, do joelho, a gente vai ver sinais de um vermelhidão mais intenso, que é chamado, então, de sinal de Pastia ou de Pastia, né? É importante porque, muitas vezes, né, isso aqui é que a gente vai conseguir ver melhor, né, o exantema nessas regiões de dobra. A língua também apresenta um exudato, inicialmente esbranquiçado, recobrindo a mucosa, mas com uma proeminência das papilas. E isso vai, então, dar essa característica de uma língua em framboesa branca. Depois, esse exudato sai, né, se perde, e a gente vai ver, então, uma língua mais avermelhada, que a gente chama, então, de uma língua em framboesa vermelha, sempre com um aumento das papilas. Outro sinal importante para a gente fazer o diferencial com outras doenças exantemáticas, é essa palidez perioral que ocorre na escarlatina, que é chamada, então, de sinal de Filatov. Então, a gente vê um vermelhidão na face, mas com uma palidez ao redor da boca. E na resolução desse exantema, em todos os locais da pele onde ocorreu o aparecimento da doença, a gente vai ver uma descamação, muitas vezes uma descamação fina, furfurácea, né? Com perda de pele bem fina. Algumas vezes isso pode ser uma perda mais grosseira, que a gente chama, então, em dedos de luva. Então, a gente tem uma perda de pele, né, mais acentuada. Aqui é a mesma coisa, né? Observada na mão do paciente, uma descamação bem fina, furfurácea. Outra doença clínica bastante importante aí, causada por estreptopiógenes, né, é o pioderma estreptocócico. Então, a partir de uma solução de continuidade da pele, o estreptococo que eventualmente pode estar colonizando a pele ganha planos mais profundos e vai produzir, então, o aparecimento inicialmente
na região de uma pequena pápula, que logo se transforma numa pequena vesícula e numa pústula, que pode se romper e formar ali uma pequena úlcera, uma crosta mericérica, uma crosta amarelada, né? E a gente vê muitas vezes ao redor dessa lesão um halo hiperêmico, né? E depois, né, se perde essa crosta e fica ali uma área inicialmente de uma coloração mais clara, né, hipocrômica, e que depois, com o tempo, vai se pigmentando novamente e volta à coloração normal da pele. Então, na região onde é a penetração do agente, a gente percebe, então, muitas vezes, né, já nessa área, nessa forma, né, ou de vesícula, ou de uma úlcera com uma crosta mericérica, né? Aqui é importante que a sintomatologia normalmente é só no local. A criança não tem nenhuma manifestação sistêmica da doença. É só uma manifestação local, com um pouco de incômodo, às vezes com uma coceira, né? Uma dor local. E é importante a gente separar isso de outras doenças. Por exemplo, aqui no caso, né, de uma infecção herpética, que pode ter um aparecimento muito parecido, né? Só que a lesão da vesícula, né, da lesão herpética, ela é normalmente de conteúdo claro e ela se rompe com mais rapidez e forma ali uma úlcera dolorosa. Eventualmente, né, pode haver um aprofundamento da lesão e, às vezes, uma confluência de várias lesões, causando uma úlcera de proporções maiores. É importante a gente orientar a criança, orientar a mãe, né, para que ela não se coce a região, porque se coçar pode haver um aprofundamento da lesão e isso pode deixar uma cicatriz permanente, né? Se não for feito nada, normalmente a cicatrização ocorre sem nenhuma sequela posterior. Vocês verão, isso aqui normalmente a faixa etária do impetigo é um pouco mais baixa, no pré-escolar. E vocês vão ver muitas vezes crianças, principalmente em áreas mais pobres, né? Crianças que na área exposta, nas pernas, nos braços, que é onde ocorre com mais facilidade soluções de continuidade, quer seja pela picada de insetos, quer seja por trauma, nessas regiões há a formação, então, do impetigo, do pioderma. Então, e depois da cicatrização fica essa mancha hipocrômica. Então, muitas vezes a gente vê na periferia crianças com várias manchas na pele, mostrando que tiveram nessas regiões lesões estreptocócicas recentes. E com o tempo isso vai sendo pigmentado e a pele volta à tonalidade normal. Eventualmente, né, essa lesão pode formar uma bolha um pouco maior, e eventualmente também ela pode se romper e formar uma úlcera de proporção um pouco maior. E a gente chama isso, então, de impetigo bolhoso, né, quando ocorre essa formação de uma úlcera maior. A gente vê, então, várias lesões menores, mas, eventualmente, né, por confluência, às vezes, de várias lesões, pode haver a formação de uma bolha de tamanho um pouco maior. E quando há confluência de várias lesões, formando, então, uma lesão ulcerada maior, com uma crosta, né, também mais profunda, chegando a uma ulceração mais profunda, a gente chama isso de ectima. Então, ectima é uma confluência de várias lesões de piodermas e estreptocócicos, normalmente. Quando a infecção estreptocócica ocorre no folículo piloso, né, a gente chama isso, então, de uma foliculite. E a característica é mais ou menos a mesma, né? Então, numa região onde há pelos, obviamente, né, a gente vai ver a formação de uma vesícula, muitas vezes uma pústula, né, com um conteúdo amarelado, né, e eventualmente isso pode se romper e também formar uma crosta amarelada, uma crosta branca amarelada, né. Então aqui a gente vê várias lesões estreptocócicas, várias foliculites, né, estreptocócicas. Nesse caso aqui foi causado por Staphylo aureus, mas a clínica é igual, né, tanto da lesão por Staphylo quanto por lesão estreptocócica.
Outra lesão importante da pele é o que a gente chama de erisipela, também por uma solução de continuidade. O estreptococo, então, também, que está ali colonizando a pele, ele consegue chegar a planos da derme, né? Levando ao aparecimento de um rache vermelho vivo, vermelho de um vermelho intenso, né? Com uma clara transição entre a pele sadia e a pele acometida. A gente vê muitas vezes até um degrau por conta do edema da área acometida. E essa lesão ela vai aumentando, empurrando a borda. Então a borda vai aumentando, né? Fazendo com que a lesão se torne maior. Aqui, ao contrário das lesões anteriores, tanto da foliculite quanto do pioderma, já vai haver uma sintomatologia sistêmica. Então, o paciente já começa a referir uma febre, um mal-estar, um cansaço, uma inapetência, e às vezes isso precedendo o aparecimento da lesão. Então, algumas vezes vocês verão que o paciente procura o atendimento médico porque já está há uns 2 dias, né, com um mal-estar, febre, e às vezes já com um ardor, uma sintomatologia na região da pele onde vai aparecer o exantema, né, mas sem ainda a visualização dele. Então, às vezes a pessoa tem até dificuldade para se vestir ou para colocar cobertas por conta dessa hiperestesia que tem na região onde vai aparecer e às vezes onde já tem o exantema. Da mesma forma aqui, né, a erisipela pode formar pequenas bolhas. E a gente chama isso, então, de uma erisipela bolhosa. Então, na região onde a gente está vendo a formação do vermelhidão, do exantema, aparece, então, uma bolha, né, de conteúdo muitas vezes claro, e que, quando se rompe, deixa, então, uma área bastante cruenta, né, e geralmente de uma úlcera de profundidade bem pequena, rasa, né, bem superficial. Quando a lesão atinge porções mais inferiores da pele, chegando ao tecido celular subcutâneo, a gente vai observar, então, a formação da celulite. Aqui, no caso, né, a celulite ela já tem uma sintomatologia mais evidente, com maior queda do estado geral do paciente. Muitas vezes o paciente já apresenta um quadro já de alinhamento ao meio, às vezes de uma agitação, né? E o que diferencia, né, muitas vezes, o rache da erisipela com o da celulite é que na celulite a gente não observa essa transição tão clara da pele acometida e da pele sadia. Normalmente, né, o vermelhidão ele é pronunciado, mas sem essa transição tão facilmente observada, né? E aqui também, muitas vezes, o estado geral do paciente é mais comprometido. Da mesma forma, né, a celulite também pode ter a formação de bolhas. Professor. E também. Pois não. Desculpa, você falou que de alinhamento ao meio? Não, de alheiamento. Ah, tá. Tá bom, obrigada. O paciente fica alheio ao meio. Tá bom, obrigada. Ele, muitas vezes. O paciente, muitas vezes, já. Principalmente no idoso, né, ele fica um pouco mais disperso, muitas vezes com déficit de atenção, né, por conta desse quadro infeccioso. Quando a infecção ocorre em planos mais profundos, chegando até a fáscia muscular, pode ocorrer, então, o que a gente chama de uma faceite necrotizante, que é uma infecção bastante grave, de evolução muitas vezes muito rápida, né, com perda de substância muito importante, às vezes com material com necrose e com secreção purulenta abundante.
né? Aqui já com um quadro bastante de comprometimento muito importante do estado geral do paciente. E nesses casos, né, se não houver um tratamento bastante rápido e rigoroso, o paciente pode evoluir para óbito. Então, nesses casos aqui, eu tenho que entrar com antibiótico terapia, muitas vezes promover um debridamento, uma limpeza cirúrgica de todo esse material desvitalizado, necrótico, que ocorre na infecção, eventualmente por Streptococcus pyogenes, mas aqui no caso não só por ele, né? Mas o Streptococcus é um agente frequente de faceite necrotizante também. Aqui também, né, sinal de faceite necrotizante, a gente vê aqui uma úlcera, né, de bordos bem marcados, com uma perda de material, né? Isso é importante, e chega realmente a musculatura, né? Bom, então aqui, só para a gente relembrar aí, né, quando a infecção ela é bastante superficial e pega a epiderme, né, nós vamos ter o impetigo, e essa infecção muitas vezes é causada pelo Streptopiógenes, mas também pode ser causada por Staphylo aureus. Quando ela chega a planos mais profundos, até a derme, a gente vai chamar então isso de erisipela. E essa aqui muitas vezes é causada pelo Streptopiógenes. Quando o acometimento é do folículo piloso, né, a gente vai chamar então isso de foliculite. E aqui o Staphylo aureus é um agente bastante importante, mas o Streptopiógenes também pode ser responsável pela infecção. Quando chega ao tecido subcutâneo, né, vai causar, então, uma celulite. E aqui, apesar do Streptopiógenes ser um agente comum, outros agentes podem levar também à infecção, principalmente, né, se o paciente apresenta alguma comorbidade, como é o caso do paciente que apresenta uma insuficiência arterial, ou se ele apresenta um diabetes. Então, nesses casos, outros agentes podem ser responsáveis pelo quadro de celulite, apesar do Streptopiógenes ainda ser muito frequente. E quando chega à face muscular, vai causar a fasciite necrotizante, e aqui sim, muitas vezes, o estrepto é o responsável, mas é possível que a infecção seja causada por mais de um agente, principalmente a associação entre um germe aeróbio e um germe anaeróbio. Tudo bem, pessoal? Além disso, né, os estreptococcus, eles também podem ser responsáveis por quadros de linfangite, de meningite, de pneumonia, né? Então, outros tecidos também podem serem responsáveis, né? O estreptococcus pode ser responsável de infecções em outros tecidos também. E a gente tem que fazer, muitas vezes, diagnóstico diferencial com outros agentes. Bom, a febre reumática, então, que é essa complicação não supurativa, né, ela é importante porque ela causa bastante infecção ainda, bastante doença, principalmente em países em desenvolvimento. E ela é uma responsável, né, por muitas manifestações de sequelas cardíacas, e essas sequelas podem levar ao óbito. Ela vem diminuindo a incidência em muitos países, principalmente pela identificação mais adequada das infecções estreptocócicas e fazendo a profilaxia de forma adequada, mas ela pode, a amidalite estreptocócica, ela pode ocorrer em pequenos surtos, né? Por isso que é importante a gente fazer a identificação e o tratamento, como a gente viu no começo dessa conversa nossa, a profilaxia, o uso de antibiótico correto, né, diminui o período de contagiosidade da doença, e isso diminui o risco de febre reumática. A penicilina, né, qualquer antibiótico dado para o tratamento, ele pode prevenir a infecção, mesmo que ele seja usado tardiamente, até 9 dias depois do início dos sintomas. Então, apesar de ser importante a gente fazer o diagnóstico da amidalite estreptocócica, ela não é necessária que a gente faça o uso do antibiótico imediatamente.
eu tenho um tempo para tentar fazer o diagnóstico mais adequado e separar ela de forma mais adequada das doenças virais, como nós já vimos, as doenças virais são as mais frequentes, causadoras de amidalite e de faringite. E 1/3 das infecções que levam à febre reumática ocorrem em infecções pouco sintomáticas da estreptococcíase. Então, muitas vezes, né, mesmo que o paciente não tenha uma sintomatologia muito importante, eu preciso avaliar ele de forma adequada para afastar a possibilidade de doença estreptocócica. Lembrando que a febre reumática ela só ocorre após uma amidalite estreptocócica. Então, as infecções causadas por estreptococcus de outras localidades, né, da pele ou de outros locais, ela não desenvolve o quadro de febre reumática, só as infecções de tonsila. Vocês já viram isso aqui, só para vocês lembrarem, né? As manifestações da febre reumática são divididas em manifestações maiores e menores, né? Então, a maior a cardite, né, que é a mais frequente, mais de 70% dos casos se manifesta como a cardite, e a cardite é a manifestação clínica de uma insuficiência cardíaca, com todos os comemorativos que vocês possam lembrar de uma insuficiência cardíaca, né? Estase jugular, edema de membros, hepatomegalia, dispneia paroxística, né? Aos grandes movimentos que depois vai se acentuando, e assim por diante, né? Todos os sinais que vocês lembrem aí de uma insuficiência cardíaca. Pode ocorrer também uma poliartrite, e a poliartrite vista praticamente 50% dos casos, e caracteristicamente a poliartrite é uma poliartrite de grandes articulações e migratória. Então, ela começa a ter, por exemplo, em grandes articulações no ombro, por exemplo, a gente observa, então, sinais flogísticos ali, com dor, calor, dificuldade de movimentação, né? E quando vai diminuindo, né, os sinais inflamatórios de uma articulação, começa a surgir sinais inflamatórios de uma outra articulação, por exemplo, no joelho, no quadril, no cotovelo e assim por diante, né? Então, tem uma característica de migrar de uma articulação para outra. Outra manifestação vista em 15% mais ou menos dos casos é a coreia. A coreia são movimentos involuntários que o paciente apresenta e que, caracteristicamente, ele cessa com o sono. Então, quando o paciente está dormindo, ele não apresenta esses movimentos. E são movimentos que o paciente não consegue controlar. E é importante porque, muitas vezes, ele leva a traumatismos, e traumatismo até grave, pode levar a fratura de membros por conta desses movimentos involuntários. Também pode ocorrer o eritema marginato e nódulos subcutâneos, esse cada um visto mais ou menos 10% dos casos. O eritema marginato, então, é o aparecimento de um eritema com a borda bastante viva e muitas vezes sobrelevada, e que vai aumentando de tamanho, e conforme ele vai aumentando, vai esmaecendo, vai perdendo a nitidez no centro da lesão. Normalmente a gente faz um paralelo como se fossem aquelas argolas de cigarro. Então o paciente vai tendo um aumento da lesão, você vai vendo bem a periferia da lesão, né, e vai esmaecendo, vai ficando menos visível o centro. E os nódulos subcutâneos, que são pequenos nódulos dolorosos, do tamanho mais ou menos de um grão de arroz, visto caracteristicamente, né, nas inserções musculares, então em cima de tendões musculares, né, e ele tem um aparecimento bastante frustro, de alguns dias só, então são difíceis de serem observados, mas eles são importantes porque eles fazem, muitas vezes, levam a gente a pensar em febre reumática quando eles conseguem ser vistos, né? E como manifestações menores, né, nós temos manifestações clínicas, né, como artralgia, febre, manifestações laboratoriais com essa elevação dos reagentes inflamatórios de fase aguda, né, a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa, leucocitose, e também um prolongamento do intervalo PR visto no eletrocardiograma, né? E tudo isso, né, todas essas manifestações são importantes se a gente tiver previamente uma evidência de uma infecção estreptocócica.
ou através de uma cultura positiva, né? E muitas vezes também pode ser visto uma elevação de anticorpos. Como a gente comentou, né? Substâncias produzidas pelos streptococcus, como a streptolizina O, elas são antigênicas, e a gente produz anticorpos, então, contra essa streptolizina. Então, eu posso observar, fazer o diagnóstico de uma infecção recente por streptococo, se eu tiver uma elevação de anticorpos anti-streptolizina O. Então, isso faz muitas vezes que a gente faça o diagnóstico de uma infecção estreptocócica recente. A febre reumática, então, eu vou fazer o diagnóstico dela. Se eu tiver a presença de duas manifestações maiores, né, ou uma manifestação maior e 3 manifestações menores. Aqui os corpos de Aschoff, né, visto aí no miocárdio, né, que são característicos da febre reumática. Aqui a cardite, né, mostrando então uma pancardite. A cardite ela é dos 3 folhetos, tanto do endocárdio, do miocárdio e do pericárdio. Aqui no caso, então, a gente vê um aumento da área cardíaca, né, com um infiltrado pulmonar por conta dessa insuficiência cardíaca, né, e aqui depois, quando o paciente recuperou dessa cardite. Essa cardite, né, a cardite pode ter como manifestação uma sequela, né, e ficar, então, uma lesão valvar. E isso é importante porque essa lesão valvar pode levar depois a complicações para o paciente, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Aqui os nódulos subcutâneos, né, visto principalmente nas regiões de inserção óssea, né, então um tendão, a gente vai palpar e ver esses pequenos nódulos, são dolorosos, né, e normalmente num número pequeno, né, menos de uma dezena de nódulos subcutâneos. Aqui é a característica do eritema marginato, que a gente vai observar, então, a presença desse eritema nessas partes. Aqui uma visão mais próxima, né? Então a gente vê a periferia mais evidente, né? E esse centro da lesão vai diminuindo a tonalidade conforme vai aumentando a lesão. Aqui é importante, né, a gente fazer a profilaxia do paciente que apresenta uma febre reumática. Então, quando ele já apresentou uma febre reumática, eu tenho que fazer uso de antibióticos para evitar que ele seja exposto novamente a infecções estreptocócicas, que pode agravar, pode piorar a lesão, ou ele pode evoluir com mais lesões, né? Então, eu preciso saber se o paciente ele já tem uma cardite ou uma doença valvar residual. Se ele apresentar, a profilaxia deve ser feita por 10 anos ou até os 40 anos de idade, sempre aquilo que for mais longo, né? Então, se ele, por exemplo, apresentar a doença aos 18 anos de idade, ele irá até os 40 anos de idade. Se ele apresentar uma febre reumática aos 32 anos de idade, ele irá até os 42 anos de idade a profilaxia, sempre aquilo que for mais longo, tá? Se ele tiver uma febre reumática com cardite, mas sem doença valvar residual, eu vou fazer o tratamento por 10 anos ou até os 21 anos de idade, sempre aquilo que for mais longo, né? Então, se ele tiver aos 16 anos de idade, fará a profilaxia até os 26 anos de idade. Se ele teve aos 9 anos de idade, ele fará a profilaxia até os 21 anos de idade. E se ele teve uma febre reumática, mas sem doença cardíaca, né, eu vou fazer por 5 anos ou até os 21 anos de idade, né? A profilaxia, ela, na grande maioria das vezes, ela é feita com penicilina benzatina, né, dada por via intramuscular uma vez por mês, a cada 4 semanas. Mas ela é possível também ser feita com antibióticos por boca, né, como a sulfadiazina ou macrolídeos, né, com azitromicina ou a claritromicina, com o problema, né, de que esses antibióticos têm que ser dados diariamente, né, e isso faz com que haja uma dificuldade, né, para o paciente tomar durante anos
antibiótico diariamente, né? Isso é difícil, principalmente quando é um adolescente, uma criança, difícil que haja adesão. Por isso, né, a penicilina benzatina intramuscular mensal é a droga de escolha para a profilaxia da febre reumática. A glomerulonefrite, né, vocês também já viram, né, é uma doença que pode ocorrer após tanto a infecção de orofaringe quanto as infecções estreptocócicas de pele. Tem como manifestação clínica, né, o aparecimento de edema, hipertensão, uma hematúria e uma insuficiência renal, né, denotada aí por uma diminuição da diurese. Além disso, letargia, fraqueza, anorexia e cefaleia. Eu vou também ter alterações laboratoriais, principalmente anemia, elevação da velocidade de hemossedimentação, uma hipoproteinemia, elevação de ureia e creatinina. Além disso, eu vou ver um aumento de colesterol, uma diminuição da fração C3 do complemento, né? Uma proteinúria e uma hematúria. Tudo bem, pessoal? Podemos passar para outra? Pode sim, professor. Então, rapidamente, vamos então já falar sobre as infecções estafilocócicas.